Existe um tipo de homem que o mundo não entende bem. Ele não levanta a voz, não disputa a atenção, não entra em embates desnecessários. Ele não corre quando todos correm, não se apressa quando todos estão em pânico, não se explica quando todos exigem justificativas. E justamente por isso, ele causa desconforto. Vivemos em um tempo em que reação virou regra. Responder rápido virou sinal de inteligência. Se posicionar o tempo todo virou sinônimo de força. Mostrar indignação virou prova de caráter. Mas quase ninguém para observar o custo disso. Quase ninguém percebe que reagir o tempo inteiro não é liberdade, é condicionamento. O homem que reage a tudo vive preso ao ritmo dos outros. Ele é empurrado por estímulos externos, por cobranças invisíveis, por expectativas que não foram escolhidas conscientemente. Ele acredita que está no controle, mas na verdade está apenas respondendo. Respondendo à pressão, respondendo ao medo, respondendo ao olhar alheio. Já o homem que aprende a não reagir imediatamente começa a operar em outro plano. Não porque ele seja indiferente, mas porque ele entende algo que poucos entendem cedo. Nem tudo que exige resposta merece resposta. Nem toda pressão é legítima. Nem toda urgência é real. Quando alguém tenta pressionar esse homem, algo estranho acontece. Nada, não há explosão, não há defesa emocional. Não há tentativa desesperada de provar valor. Existe silêncio, existe pausa, existe observação. E isso desarma completamente quem está do outro lado. A pressão só funciona quando encontra reação. O medo só se sustenta quando encontra ansiedade. O controle só se estabelece quando encontra previsibilidade. Quando você reage sempre da mesma forma, você se torna fácil de conduzir, fácil de provocar, fácil de manipular. É por isso que o sistema favorece pessoas reativas, pessoas que se ofendem rápido, que se explicam demais, que vivem tentando se justificar, que se apressam em mostrar que estão certas. Essas pessoas são previsíveis, e previsibilidade é um ativo valioso para qualquer estrutura de controle. O homem que não reage de imediato quebra esse padrão. Ele não oferece o que o sistema espera. Ele não entrega a emoção no momento em que ela é exigida. Ele não age no tempo imposto por outros. Ele escolhe o próprio ritmo. Isso gera uma sensação estranha ao redor. As pessoas começam a projetar coisas nele. Acham que ele é frio. Acham que ele é distante. Acham que ele está escondendo algo. Na verdade, ele apenas não está disponível para jogos emocionais. Existe uma grande diferença entre não sentir e não reagir. Esse homem sente, mas ele não permite que o sentimento governe suas decisões. Ele entende que emoções são sinais, não comandos. Que impulso não é orientação. Que urgência quase sempre é uma tentativa de invasão. Quanto mais você observa sem reagir, mais você enxerga. Você começa a perceber padrões de comportamento. Percebe como certas pessoas usam a pressa para dominar conversas, como usam culpa para forçar concordância, como usam ruído para evitar reflexão. A maioria das pessoas não suporta o silêncio. O silêncio revela intenções. O silêncio desmonta narrativas frágeis. O silêncio expõe quem depende da reação do outro para existir. Quando você não reage, você obriga o outro a lidar consigo mesmo. E isso incomoda profundamente. O homem que desenvolve essa postura se torna imprevisível. Não porque ele seja caótico, mas porque ele não responde aos mesmos gatilhos que a maioria. Ele não entra em discussões fabricadas. Não corre atrás de validação. Não aceita pressões disfarçadas de oportunidades. Ele entende que muitas propostas só parecem boas porque vêm carregadas de urgência, que muitas promessas só convencem porque exploram medo, que muitas escolhas ruins são feitas não por falta de inteligência, mas por excesso de reação. Esse homem aprende a esperar. E esperar, hoje, é um ato de rebeldia silenciosa. Enquanto todos se apressam para não ficar para trás, ele observa para não entrar em armadilhas. Enquanto todos explicam demais, ele escolhe com precisão o que dizer. Enquanto todos reagem, ele decide. Essa capacidade de decidir sem pressa muda tudo. Muda a forma como ele lida com o trabalho, com relacionamentos, com conflitos, com perdas.
Ele não é movido pelo medo de desapontar, nem pelo pânico de ser excluído, nem pela necessidade de provar que é forte. A força dele não está na reação, está na contenção. E isso cria um tipo de autoridade que não pode ser simulada. Não vem de cargo, não vem de status, não vem de visibilidade, vem de domínio interno. O curioso é que quanto menos esse homem tenta se impor, mais ele é respeitado. Não por todos, mas por quem enxerga além da superfície, por quem entende que estabilidade emocional é algo raro, por quem percebe que alguém que não reage facilmente não pode ser facilmente controlado. A sociedade moderna confunde calma com passividade, mas são opostos. A passividade aceita tudo. A calma escolhe. O homem calmo não é fraco. Ele é seletivo. Ele não desperdiça energia emocional em disputas pequenas. Ele não se deixa arrastar por provocações. Ele entende que quem tenta te tirar do eixo quase sempre quer te colocar no eixo dele. Quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A necessidade de explicar decisões some. A comparação perde força. Você percebe que muitas pressões que antes pareciam inevitáveis só existiam porque você reagia a elas. Ao não reagir, você retira combustível de dinâmicas tóxicas. Discussões morrem sozinhas. Manipulações falham. Jogos psicológicos se dissolvem. Isso não te torna amado por todos, mas te torna respeitado por quem importa. E mais importante ainda, te torna inteiro diante de si mesmo. O mundo está cheio de homens cansados porque passaram a vida inteira reagindo. Reagindo a cobranças, a expectativas, a comparações, a medos que nunca foram deles. O homem que aprende a não reagir imediatamente começa a recuperar algo essencial: autonomia. Ele deixa de ser conduzido por estímulos externos e passa a agir a partir de critérios internos. E isso muda completamente a forma como ele se posiciona no mundo. Esse homem não precisa vencer discussões. Ele não precisa convencer. Ele não precisa se justificar. Ele segue em frente com a tranquilidade de quem sabe exatamente por que faz o que faz. E isso é profundamente desconcertante para um mundo que depende da sua reação para funcionar. Quando a gente fala sobre não reagir à pressão, não estamos romantizando frieza, nem fingindo que viver assim é simples. Não é. Aprender a pausar, observar e escolher exige maturidade emocional. Exige assumir responsabilidade pelas próprias decisões e, principalmente, exige abrir mão da necessidade constante de aprovação. A verdade é que reagir é fácil. Difícil é sustentar o silêncio quando o mundo quer te puxar para o barulho. Difícil é não se explicar quando todos exigem justificativas. Mas é exatamente aí que começa a verdadeira autonomia. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se em algum momento você sentiu que estava vivendo mais no modo reação do que no modo escolha, então esse conteúdo é para você. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer esse tipo de mensagem e comenta aqui embaixo o que mais tem tentado te tirar do eixo ultimamente. Sua participação ajuda o canal a continuar trazendo reflexões que não gritam, mas permanecem. Depois que um homem aprende a não reagir imediatamente, algo começa a se reorganizar dentro dele. Não é uma mudança externa, não é visível de imediato. É um ajuste interno, silencioso, quase imperceptível para quem olha de fora, mas profundo para quem vive por dentro. Ele começa a perceber o quanto da própria vida foi construída em resposta a estímulos que nunca questionou. Quantas decisões foram tomadas apenas para evitar desconforto? Quantas escolhas nasceram do medo de desapontar, de perder espaço, de ser visto como insuficiente? A pressão, quando observada com calma, revela sua verdadeira natureza. Ela quase nunca está ligada ao que é urgente de fato. Na maioria das vezes, ela serve para impedir reflexão. Pressionar alguém é uma forma eficiente de reduzir a capacidade de escolha. Quando você está pressionado, você não avalia com profundidade, você reage. E quem reage costuma aceitar caminhos que, em condições normais, recusaria. O homem que não reage rapidamente começa a enxergar esse mecanismo com clareza. Ele percebe que muitas cobranças não têm fundamento real,
que muitas expectativas são projeções alheias, que muitas urgências existem apenas porque alguém se beneficia da sua pressa. Ao entender isso, ele deixa de se sentir culpado por não corresponder imediatamente. Ele entende que não deve explicações para tudo e para todos. Isso muda radicalmente a forma como ele lida com o mundo profissional. Ele não se deixa levar por promessas infladas, nem por ameaças veladas. Ele escuta, observa, analisa e só então decide. Isso não o torna lento, o torna preciso. Enquanto outros correm para não perder oportunidades, ele escolhe para não entrar em armadilhas. Ele sabe que algumas portas abertas demais escondem corredores sem saída. Nos relacionamentos, essa postura também causa impacto. Ele não reage a provocações emocionais, não entra em disputas para provar valor, não se explica compulsivamente. Ele entende que quem exige reação constante está mais interessado em controle do que em conexão. E pouco a pouco, relações baseadas em tensão começam a se dissolver. Não por conflito, mas por falta de combustível. Esse homem começa a experimentar algo raro: espaço mental. Ele não vive mais em estado de alerta constante. Não interpreta tudo como ameaça. Não sente a necessidade de responder imediatamente a cada estímulo. Esse espaço cria clareza. E clareza muda tudo. Com clareza, ele percebe que muitos problemas eram apenas ruído amplificado pela ansiedade. A imprevisibilidade que nasce dessa postura não é caótica. Pelo contrário, ela vem da coerência interna. Quando você age a partir de critérios próprios, você se torna difícil de antecipar para quem tenta te manipular. Você não reage como esperado, não se comporta conforme o roteiro alheio, e isso quebra dinâmicas inteiras. Sistemas, grupos e pessoas dependem de previsibilidade para exercer controle. Eles precisam saber como você reage ao medo, à pressão, à escassez, à ameaça de exclusão. Quando você não reage de forma automática, você sai desse mapa. Você deixa de ser facilmente categorizado. E aquilo que não pode ser previsto, não pode ser conduzido com facilidade. Com o tempo, esse homem passa a ser visto de forma diferente. Alguns o chamam de distante, outros de frio. Alguns interpretam como arrogância, mas ele sabe que não se trata disso. Trata-se de não entregar seu centro a qualquer estímulo externo. Trata-se de não permitir que o mundo dite seu estado interno a cada minuto. Existe um custo nesse caminho. Nem todos permanecem, nem todos entendem, nem todos respeitam. Mas o que se perde em aprovação se ganha em integridade. O homem que não reage aprende a sustentar suas escolhas sem precisar de aplauso. Ele se torna menos dependente do olhar alheio e mais alinhado consigo mesmo. Esse alinhamento traz uma forma de paz que não depende de circunstâncias perfeitas. Ele continua enfrentando desafios, perdas e frustrações. A diferença é que ele não se desorganiza por dentro a cada impacto. Ele absorve, processa e segue. Não porque seja imune, mas porque é estável. A estabilidade interna é algo que não pode ser confiscado, não pode ser bloqueado, não pode ser retirado por mudanças externas. Ela nasce de um relacionamento honesto consigo mesmo, de saber o que aceita e o que não aceita, do que vale sua energia e do que não vale. Quando você vive reagindo, você terceiriza seu poder. Quando você escolhe quando reagir, você o recupera. Essa é a diferença fundamental. O homem que entende isso não precisa dominar ninguém. Ele governa a si mesmo. E isso, silenciosamente, o coloca em uma posição que muitos desejam, mas poucos sustentam. No fim, não é a agressividade que assusta, não é o confronto direto, não é o barulho. O que realmente incomoda é o homem que permanece calmo em meio à pressão, que não se apressa quando todos se desesperam, que não se explica quando todos exigem justificativas, que não reage quando todos esperam uma explosão. Esse homem não precisa anunciar sua força, ela é percebida. Ele anda devagar porque sabe onde pisa, fala pouco porque sabe o peso das palavras, age com intenção porque não vive sendo empurrado por impulsos. Em um mundo que lucra com reação, ansiedade e previsibilidade, alguém que escolhe quando reagir se torna uma anomalia. E toda anomalia consciente carrega um tipo silencioso de poder. Um poder que não chama a atenção, mas que sustenta.
Um poder que não domina, mas que não se deixa dominar. Esse é o tipo de homem que não se perde em meio ao caos. Não porque o caos desaparece, mas porque ele não permite que o caos se torne interno. E quando isso acontece, nenhuma pressão externa é suficiente para quebrá-lo.